Eu ia dizer estamos de volta, mas na verdade oba, pessoal, mas existe uma explicação pra isso, porque esta é a terceira edição deste episódio. É o parte 3. Eu me chamo Matheus Fernandes, sou seu host. Eu vou repetir a mesma piada que eu fiz, que vocês obviamente não sabem quem são, porque, enfim. Mas hoje eu estou fardado de branco porque meu emprego foi ameaçado nos episódios anteriores. E agora eu vim aqui reivindicar o meu lugar, né, neste espaço. Eu esqueci a palavra, não era apologética é outra coisa. Nesse espaço apostólico do Dom Pod. Me chamo Matheus Fernandes, sou o seu host, estou de branco. E aqui ao meu lado, de Off-White. Jovem Júnior. Estou aqui com meu amigo Matheus. Mais uma vez. Para mais um Dom Pod. Muito bom, muito Tive bom. um déjà vu, gente. Eu acho que eu já ouvi isso. O podcast católico da vida ordinária. E agora, produção, não toque a vinheta, pois o povo que está assistindo ainda não se inscreveu. O povo não se inscreve, gente. Inscreva-se. Um grupo de 200. Exatamente, crie um grupo com 256 pessoas. O déjà vu. É 256 que cabe, né, Matheus? 256 que cabe. Pronto. Cria um grupo, envia o link, sai do grupo. E é isso. Manda, as pessoas precisam ser convertidas através do seu compartilhar. Vai lá. Exato. Faz favorzão. É interessante. Produção, toca a vinheta para mais um Dom Pod. Bora! Estamos de volta, e agora explicando por que a gente estava no parte 3. Porque, na verdade, este episódio era pra ter sido naquele dia caótico do blackout no Brasil inteiro, tá ligado? E aí, né, o Brasil inteiro sem energia, nós aqui esperando, não, vai voltar a energia, tolos. E já voltou meio-dia depois. E aí, hoje, começamos mais uma vez porque somos brasileiros, somos católicos, não desistimos da missão. Isso mesmo. E aí o que acontece? O nosso equipamento desligou do nada. E agora estamos para a terceira vez, porque é isso mesmo. Eu tava esperando tu dizer, mas Joseph Klimber! Nosso não exemplo vivo de hoje. Perseverança. O programa Dom Pod. Sem os braços, sem as pernas. Porque a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, quem está com nós, Matheus Fernandes? Hoje conosco, Rafael e Dayana. Salva de palmas, mais uma vez! Bem-vindos mais uma vez! Bem-vinda, Dayana, bem-vinda, meu amigo. Obrigada, gente, pela acolhida. Mais uma vez. Isso foi só porque a gente disse que se cumprimentava 4 vezes, agora são 5 vezes. 5 vezes, espero que sejam 5. Agora vai. Tem o Luiz também. Hoje estamos em 3, porque Luiz está no recorde de entrevistados. Rafael e Daiane são casados. Um com pai o outro. De 6 filhos, inclusive casados entre si. Pai de 6 filhos e farmacêuticos. Uau. Maravilhoso, muitíssimo bem-vindos ao Dom Pod mais uma vez. Ai, gente, nós é que agradecemos. Acho que fomos os mais acolhidos nessa história toda. E ficamos muito felizes, né, de poder vir aqui e partilhar um pouquinho das grandes graças, né, que Deus fez e faz na nossa vida todo santo dia. Exatamente, né? Estamos muito felizes, né? De estar nesse instrumento de evangelização aqui de Teresina para o mundo, né? A gente vê os testemunhos, né? A gente vai assistindo os episódios, né? E estamos muito felizes de poder contribuir aqui um pouquinho, né? Com nossas misérias, mas dando nosso testemunho para que Deus faça a obra dele, né? E é uma felicidade enorme estarmos aqui mais uma vez. E estamos aqui. Vamos lá. É por isso, meu povo. Eu sei que não é uma novidade pra vocês. Realmente não é uma novidade pra vocês. Mas aqui no Dom Pod, a gente costuma começar o nosso papo aqui, entendendo, né? Como bons fuxiqueiros que somos, como que começa a história dos nossos convidados com Deus. Como que começou a história de vocês. História, meu irmão. A história de vocês com Deus.
Começa com ela. Pronto, então vamos lá. Eu vou falar do mesmo jeito. Fique à vontade. Então, assim, para virmos aqui pro Dom Pode, nós fizemos um momento de oração, né? Pegamos os tatames dos meninos, botamos lá fora. Não são lutador não, menino, viu? Não, é dos pequenininhos. Gente, Só falando do orgulho. E aí a gente foi colocando as datas, né? Foi fazendo esse itinerário, né? De Deus na nossa vida. E o que vinha no nosso coração era o louvor, né? A gratidão a Deus por tudo que Ele fez em nosso favor, né? O que poderei retribuir? Como poderei retribuir por tudo aquilo que Tu fizeste, né, Senhor, em nosso favor? E é bem isso. E aí começa comigo, né? Porque depois a gente se entrelaça no meio do caminho. E foi assim, eu tinha o quê? Uns 14 anos. Eu sempre costumo falar que Deus, Ele se aproveita às vezes mesmo dos nossos vícios ali para nos capturar, né? E comigo não foi diferente. Então, assim, depois eu sempre passava as férias na casa de umas primas, e aí teve umas férias, cheguei lá, as meninas servindo como coroinhas. Aí eu, nossa, que bonito, do lado do padre lá em cima, todo mundo vendo, né? Então a minha vaidade logo, né, ali, Deus, é aqui que eu vou pegar ela. E aí eu saí determinada dali. Pronto, quando eu chegar em casa, eu vou procurar a igreja lá perto de casa e saber como é que faz pra ser coroinha. Vou ficar do lado do padre. Vou vestir essa roupa branca, e na época era roupa branca, né? Não era aquela vermelhinha assim. Sim. E aí, assim eu fiz. Quando eu cheguei, procurei, descobri onde era a casa paroquial, e quando eu bati na porta, quem abriu a bendita porta foi o coordenador dos coroinhas. E aí eu, moça, porque eu quero ser coroinha, eu quero saber como é que faz. Aí ele só olhou pra mim assim, certo, tem reunião domingo depois da missa da manhã. Eu, ok. E assim começou, desse jeito, foi assim. E a paróquia que eu fui atrás, e que é a minha paróquia eu digo que é a minha paróquia até hoje, vou missa diária lá, é a paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus, lá no CO2. E aí eu costumo dizer que os santos aqui nos escolhem, né? Os nossos santos amigos. Certamente. Então ela me escolheu, porque ela escolhe os mais difíceis, as cabeças mais duras. Pronto, então ela me escolheu ali. Então teve a intercessão de Santa Terezinha certamente nesse meu início aí. E sem pretensão nenhuma, vocês viram qual era a minha pretensão, né? Deus foi fazendo uma obra no meu coração. Especialmente eu sempre relaciono ao serviço ao Santo Altar, de estar ali próximo de Jesus Eucarístico. De uma forma que eu não sei explicar, Ele foi ali tomando meu coração. A cada serviço, a cada missa, a cada sacrifício para acordar cedo. Então, assim, mesmo a minha intenção inicial não tendo sido a mais virtuosa, né? Mas Ele foi tomando meu coração ali, né? E no meu caminho de conversão foi assim, não foi nada assim, uma virada de chave extraordinária, aquele dia, aquela hora, aquele acontecimento, não, foi uma condução. Ele foi me tomando pela mão, me convertendo, e aí, nesse caminho de coroinha, eu também fiz o encontro de jovens com Cristo, na mesma paróquia, que foi um momento também muito forte na minha vida, né? Aquele relacionamento mais próximo de um Deus que me escuta, né? De estar mais próximo mesmo. Foi um momento bem querigmático mesmo. E aí o AJC foi uma via, né, que eu utilizei, né, que Deus se utilizou, eu não, Deus se utilizou para pescar o meu jovem e lindo esposo, né? Porque como é que aconteceu? Isso começou, eu tinha 14 anos, aí fiz o AJC ali, eu tava com 16 por aí entrei na universidade, a tão sonhada universidade, né? E aí chegando na universidade, outra coisa que eu gosto de falar, meu pai sempre dizia, só pode namorar depois que entrar na universidade. Eu, muito obediente, certo, senhor. E aí, na primeira semana que eu entrei na universidade, eu arranjei. Claro. Bastou pegar o azulão, né? Bastou pegar a rodoviária circular, pedia pra segurar os livros dele, ele ficando ali com aquele papinho e tal. E aí, Rafael era do centro acadêmico. Era do DCE, era quem recebia as calorinhas, era um jovem anarquista. E foi quem... Como Deus é mais, viu? Deus é mais. Mais conhecido como El Perigoso. Terrível. E aí foi ele que me recepcionou a minha turma e tudo, e numa calorada lá do DCE, quinta do DCE.
né? Ele... Vinho quente e tudo mais. Gente, Caramba, horrível, era os vinhos... o vinho naquela isopor. Era aquele piscinão, aquele Piscinão. piscinão. Terrível. Aí ele foi oferecer esse piscinão. Não quero negócio de piscinão, não. Ele, mas você quer uma água? Aí Conheço eu todos quero. os bebedouros. Aí ele, mas vamos Tem ali um no mapa dos bebedouro, né? Olha a astúcia do jovem. E assim começou a nossa história. Audacioso. Então, né, Dayana foi esse caminho também, né, de apresentar a Deus pra mim, porque ela me convidou, né, pra inicialmente entrar por essa porta, que é a JC, né, esse primeiro contato com Deus mais forte, e a partir daí, né, fui dando passos de profundidade, né, assim, nesse conhecimento e amor por Deus, né. Sou de família católica, né, tenho recordações de pequeno, indo pra missa todos os domingos com os meus pais, mas não tinha tido ainda aquela experiência mais forte realmente, de ir para águas mais profundas, né, de aprofundar os conhecimentos, entender, né, realmente a nossa fé e os propósitos de Deus para minha vida. E Dayana foi essa que abriu, né, virou essa chavinha aí e eu consegui entrar por essa porta, graças a Deus, né. Então, desde a universidade, e aí, né, também esse conflito, né, também vivi muito com essa questão das ideologias, né. Na universidade a gente vai tendo contato, né, vai se contaminando muito, né, com essas mentalidades. E aí gastava, né, todas as minhas forças, queimava a vela, né, no lugar errado, né, digamos assim. Gastava as energias, né, querendo mudar o mundo, querendo fazer o bem, né, e ficava nesse círculo meio que utópico, né, e como Santa Teresa de Calcutá fala, né, quer mudar o mundo? Volte para casa e ame sua família, né? Então, fui entendendo isso, né? A partir desse contato com a Dayana, através do nosso relacionamento, né? Depois fui entendendo a minha vocação para a família realmente, né? Entender que no meu matrimônio, com os meus filhos, é ali que eu vou transbordar, né? Esse amor de Deus que me alcançou. E a gente sabe que não é do dia pra noite, né? Tem essa experiência, Deus vai ali nos conquistando, né? Vai nos mostrando, a gente vai entendendo todas as coisas, né? E foi a partir desse conhecimento mesmo, né? Eu lembro que eu fui, né? Também, além do AJC, ela foi, né? Ela me convidou para fazer a crisma, né? Eu não era crismado. E ela foi minha catequista de crisma. Depois, nós fomos ser catequistas juntos, né? Também. Que massa. Uma turma de catequese juntos. E também tivemos um momento de conhecimento do catecismo mesmo, né? Fora a catequese, né? Um grupo de jovens que se reuniu para estudar o YouCat, né? Que estava naquela época, tinha acabado de lançar há pouco tempo, né? O catecismo resumido em perguntas e respostas, de forma mais resumida. E a gente se utilizou desse instrumento, se reunia toda semana, com a frequência para realmente estudar, né? Lia a pergunta, lia a resposta e gerava várias dúvidas, ia no catecismo grande, né? Bora, povo grandão. Pegar ele aqui. Aí era aquela dinâmica, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, aqui é demais, né? Ainda tinha aquela mentalidade muito de católico de supermercado, que pega o que é interessante, né? Aí o que não, deixa ali na estante, né? Deixa de lado. E nós sabemos que Deus nos quer por inteiro, né? Não apenas por pedaços. E essa conversão, ela vai acontecendo até o dia de nossa morte, né? Então, um caminho que a gente foi do conhecimento, né? De conhecer, né? A tradição, o magistério, a palavra de Deus, né? Esses pilares realmente da nossa fé, entendendo, né? O porquê, né? Porque aí a gente vai, né? Quando a gente vai entendendo, a gente vai... Então é a melhor som de se escutar, né? Nós que hoje, né, conduzimos um grupo de oração dentro da comunidade católica Shalom para casais, né? E nas formações, né? Quando a gente vai ali nesse processo de evangelização, né? É o melhor que a gente escuta. Aquela balançadinha de cabeça. E essas onomatopeias. Aí são as melhores, né? E aí a gente foi fazendo vários uns e as, né? Durante esse processo de conhecimento, né? Da palavra de Deus, do catecismo. E bendito seja Deus, né? Por esse caminho. E conhecemos nesse intervalo aí, né, o método Business, que a gente vai já também falar um pouquinho sobre ele, que também faz parte, né, do nosso processo de conversão. Aí já como já noivos, casados, né, e bendito seja Deus, né, foi um pouquinho, assim, dessa trajetória. E
eu agradeço muito a Deus, né, por ter me dado nessa Ezé, nessa companheira, essa carne da minha carne. Porque foi a partir dela, realmente, né, assim, foi uma virada mesmo de chave, né, assim, Deus, né, nos colocou ali para realmente sermos né, uma só carne, e estamos, né, nessa missão de educar a nossa família, né, de acolher os filhos que Deus nos dá, para sermos felizes em Deus, né, e encontrar a verdadeira felicidade. Ele é lindo. E aí, gente, eu gosto também de recordar, Rafael foi falando, né, que é um itinerário, é um caminho em que Deus, ele não desiste de nós em nenhum momento. Ele se utilizou de tudo isso, né, do conhecimento, ele foi nos dando a conhecer, desde a presença dele viva na Eucaristia, desde do seu magistério, da sua palavra, ele foi nos formando e insistentemente querendo realmente nos converter, que é o desejo dele. E aí, desde essas realidades das ideologias, que pra mim... Porque quando eu entrei, eu já era coroinha, já era da JC, então foi um período de conflito muito grande. Porque eu conhecia a verdade, mas ao mesmo tempo eu queria, né, jovenzinha, primeiro namorada, eu queria me adaptar. Lindo. E aí, eu me dispus a muita coisa, né, e eu sei que muitos jovens acabam passando por isso, né, de aprender. Eu queria estar em toda reunião do centro acadêmico, de DCE, dos estudos, que eles tinham grupos de estudos, né? Pegar livro de Marx lá na biblioteca pra ler, meu Deus, socorro, né? E aí, muito assim, foi um período em que minha fé foi colocada muito em conflito, né? Foi um período mesmo assim que, mesmo eu querendo me adaptar, né? Tá ali no meio, né? Ficar na vibe dele ali, mas Deus, que já tinha se apresentado a mim, ele estava lá, não é por aí. Então, tanto nessa realidade das ideologias, outro testemunho que eu sempre dou é a questão da castidade, né? Durante o nosso namoro, nós não vivemos a castidade. E aí tem um start que é importante, até hoje eu utilizo na evangelização através do MOB, é a questão do uso dos anticoncepcionais. Eu comecei a usar bem jovem por conta de um cisto, na época da puberdade, tudo que é super comum esses cistos. Às vezes não precisa de tratamento nenhum, só acompanhar mesmo. Mas aí foi prescrito anticoncepcional, usei o anticoncepcional no período prescrito, só que depois eu amei o anticoncepcional, porque as espinhas que eu tinha, elas foram todas embora, né? Doutora Simone chora. A gente vai chegar na doutora Simone, não se preocupe. A Simone tem um papel gigantesco na minha vida, é uma mãe espiritual. E aí, eu comecei a usar esse anticoncepcional, continuei usando, mãe, compra aí, deixa eu continuar usando, a pele é legal, e a mãe deixou. Isso antes de eu conhecer Rafael. E aí, quando eu conheci, né, o uso do anticoncepcional foi uma porta de entrada, né, pra a não vivência da castidade, porque eu me sentia segura, né, não tem problema e tal, não vai ter gravidez. E aí, pra gente ver, né, como é um mal que não atinge só o corpo, né, que no meu caso, até aquele momento eu não tinha nenhuma reação adversa, nem nada, era tudo ok, né, mas que trouxe males pra minha própria alma, né, e pro nosso relacionamento. Mas Deus, que é insistente, né, que nos ama e que está sempre, ele não desiste de nós, mesmo a gente estava na lama, ele vem cá, menino, né? Ele foi fazendo esse movimento conosco também. Então, chegou um momento que, diante da verdade, conhecendo a verdade, o que da vontade dele para nós, não tinha prazer no mundo que superasse a dor que eu sentia ao estar fazendo algo que não era da vontade dele, né? Então, aquilo chegou um ponto, né, que a gente decidiu. Isso a gente estava pra noivar, já tava noiva, eu acho, já estávamos noivos, e a gente decidiu, né, viver a castidade. Mas já tava perto de casar, é fácil, né, mas não, foi um período, assim, de grande graça, de purificação, e que eu digo pra todos, né, que ali Deus ia nos preparando para a missão que ele tinha para nós enquanto vocacionados ao matrimônio, porque quando a gente vive, né, um namoro santo, a vivência da castidade, ela nos prepara para qualquer adversidade no matrimônio. Seja a vivência do método Billings, por exemplo, que requer ali uns períodos de abstinência caso você queira espaçar uma gestação, seja outras circunstâncias, você pode adoecer, você vai parir, vai passar um tempo ali que você não quer saber nem do marido, né, você só quer sobreviver, né, e tal, se
adaptar àquilo tudo que é novo, né? Mas tudo isso, Deus vai nos formando durante o namoro. Porque se eu consigo viver a castidade antes, depois do matrimônio, isso não é um grandioso desafio, né? Porque Deus já vai nos formando. E eu bendigo muito a Deus por esse processo, né? Dessa insistência dele. Eu mesmo já conhecendo a verdade, fui lá, né? Decidi por não fazer, desobedeci, mas ele insistentemente e de forma misericordiosa, né? Nos resgatou, nos chamou e não tem decisão mais feliz do que fazer a vontade dele, que é a nossa felicidade. Uma coisa que eu lembrei agora, né? É assim, claro que Deus vai se utilizando de vários instrumentos, né? Para nos alcançar. E assim, como foi importante também, né? Vivenciar tudo aquilo que a gente vivenciou na universidade e aprender também com os erros, né? Porque aí hoje a gente pode estar aqui testemunhando, né? Mas não é necessário. Se você não conhece a verdade, obedeça. E aí a gente, como aqueles peixes, né? Que estão ali, não vê a água que está ao seu redor, né? Para eles sempre existiu, sempre foi assim, né? E não consegue nem saber que existe aquela água ao redor. E muitas vezes a gente não entende, né? Por que a pessoa vai pra missa todo domingo, né? Pra quê? Reza demais e não sei o quê, né? É o radical. É o radical. Vai pra missa todo né? dia, pra quê? E aí você não entende, olha ali, tem não sei quantos filhos, né? Não sei o quê. Então, assim, a gente só realmente passa a entender e dar um sentido quando a gente tem uma experiência com Deus, né? Então, essa experiência com Deus, que se utilizou como instrumento, né? No caso, minha esposa, né? Naquela época, pude vivenciar, né? Todo esse itinerário, mas foi a experiência com Deus que foi capaz realmente de mostrar, né? Tirar essas escamas dos olhos e entender todos os malefícios que aquelas ideologias elas trazem, né? Para nossa alma, para o nosso entendimento, nesse modo de enxergar o mundo e as coisas. E aí a gente se gasta, né? Quero mudar o mundo, quero me gastar, fazer o bem, né? Quando a gente não enxerga que realmente tudo isso, né? Só é possível com Deus, né? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho é esse, é se gastar em Deus, porque aí vai ter sentido, né? Daquelas cruzes do dia a dia vai nascer uma ressurreição. Total. E acho que assim, a palavra-chave é realmente sentido, né? Porque assim, quando a gente olha para a questão das lutas, das ideologias, é muito difícil estar lá e enxergar que aquilo, não, isso aqui é algo ruim. Como é que pode ser ruim se tipo, eu tô aqui para servir os pobres, ou eu tô aqui para atender as minorias? Então, quando você olha para isso, tipo, como assim a igreja é contra isso? Mas quando a gente consegue ter a experiência com Deus e como a igreja apresenta a vida pra gente, a gente percebe que de fato é como se aquilo ali quisesse gastar nossa energia até se esgotar por algo que a gente não vai conseguir alcançar de uma maneira pelo esforço das mãos, né? E Deus apresenta um caminho que vai, olha, eu vou te apresentar um esforço que vai ser tanto quanto, né? Então, vai exigir tanto esforço quanto aquele, mas que vai te levar para um sentido e que o fruto vai ser muito maior do que o colhido aqui, né, nesse mundo. Né? E Chesterton fala, né, que quando você deixa de acreditar em Deus, né, você não passa a acreditar em nada, você passa a acreditar em qualquer coisa. Né? Então, em qualquer coisa, a gente vai colocar ali Deus, né? Roubar o lugar de Deus. Então, realmente, esse sentido só vem através de Deus, na experiência realmente com Cristo. E assim, vocês dois da mesma área, farmacêuticos, né, do curso da saúde. Como é que surgiu esse interesse pela fertilidade, mas também junto com a fertilidade aí essa ânsia pela defesa da vida, né? Como é que esse interesse profissional aí convergiu aí com uma verdadeira missão, uma vocação aí do matrimônio de vocês? Como é que isso foi se construindo na história de vocês? É bem interessante, né? Começando pelo MOB. O método de ovulação Billings, a gente ouviu falar a primeira vez através de um catequista amigo nosso. A gente noiva ali, prestes a casar, depois de uma missa, ele falou, e aí, vocês vão usar alguma coisa, se tiverem razão grave para espaçar, não sei o quê, tem um método de ovulação Billings. Aí a gente, sabe aquela conversa que entra, que a gente, legal e tal. Pronto. Aí, a gente, beleza, tá bom? Ele, não, vou mandar o link, se quiser. Ele mandou o link lá no Facebook e tal, que foi um link que eu fui atrás depois, quando realmente, né, Deus resgatou essa semente. E vejam que nenhuma semente lançada, ela se perde, sabe? Aquilo que ficou, ele falou, entrou aqui, saiu ali, mas no tempo
certo, foi ali aquela semente que Deus fez germinar, né? E assim, a gente casou, Deus fez esse processo de conversão a nível de a vivência da castidade e tudo, mas a gente casou já querendo espaçar. Né? Não tinha nem esse entendimento de espaçar, né? Não, vamos ter filho agora, não, né? Eu queria fazer mestrado, doutorado, fazer mestrado fora, eu queria ser a melhor, né? Você percebeu como é que eu sou, né? Queria estar do lado do padre. Tá vendo? O melhor lugar, né? Que o padre tá sendo do lado de Jesus. Né? Então eu entrei naquela vibe, né? E o maridão, né? Beleza, de boa e tal. Né? E teve uma virada de chave. Né, teve aquele momento, aquele dia, né, que a gente já estava com um ano de casado, casamos em 2014, isso foi em 2015, nós assistimos um vídeo do padre Paulo Ricardo, o vídeo Abortos Ocultos. E aí, né, um vídeo muito forte, que ele fala, né, que pelo uso dos anticoncepcionais, o útero da mulher, que era para ser o lugar de acolhida dos filhos, se tornava um cemitério desses filhos. Gente, aquilo foi como rasgar o meu coração, sabe? Eu assisti aquilo uma vez e foi a via, né, aquela espada mesmo da verdade ali que transpassa o nosso coração. E aí eu olhei pra Rafael, amor, joga isso fora, não vou mais usar isso. Não é isso que Deus quer pra nós, né? Então foi realmente uma virada. Era algo que eu já tinha ouvido falar, sim, sabia que... Mas é aquela coisa que a gente vai deixando de lado, né? Mas ali, Deus foi muito claro comigo, né? Disse, não é isso que Ele quer pra nossa família. E aí começou a saga, né? A saga de 2015 pra cá. E a gente, beleza, não vamos usar os anticoncepcionais. E outra coisa interessante, o fato de sermos farmacêuticos, a explicação que ele deu pra gente, que ele dá pra gente no vídeo, é muito clara. A gente, meu Deus, é isso. Coerente, né? Muito coerente. Foi muito assim. Porque falava de nidação, a gente, meu Deus, é isso. Esse medicamento aqui, ele impede a nidação, esse aqui já impede a ovulação. E a gente foi relembrando a história, entendendo. Ele agiu através do nosso entendimento, né? Que coisa bela, né? O que a nossa inteligência conhece, a nossa vontade vai amar. Então, foi essa via que Deus se utilizou. E aí começamos a saga. Beleza, vamos usar o quê? Né? Se não usa isso, a igreja diz o quê? A gente começou, como a gente já conhecia o itinerário... Lembrou lá do catequista, a gente já sabia o caminho, a igreja fala alguma coisa sobre isso, a gente não tá sabendo. E aí começamos, indo atrás de encíclica, conhecemos a encíclica Humanae Vitae, né? A gente, meu Deus, que beleza, como é que ninguém falou isso pra gente no curso de noivos, como assim? Né? E aí descobrimos que tinha esses métodos naturais. Quais são eles? E aí logo saltam os olhos o método de ovulação Billings, né? Gratuito, científico. E a gente, meu Deus, vamos atrás desse método. E aí outra saga, manda mensagem, manda e-mail para as instrutoras do Brasil tudo e ninguém responde, meu Deus do céu. E aí até que uma instrutora lá em São Paulo, Laísa, Ave Maria, amamos a vida da Laísa, nos acolheu e nos ensinou, né, esse método que, gente, é amor, né? É um método assim que é uma isca, o Padre Paulo fala, né? O método Billings, ele é uma isca de Deus para os casais. Muitos vão chegar, não vamos usar em obediência. E como é bela a obediência, né? Por obediência a gente foi, beleza. O que é lícito aqui é usar esse método. Já que é isso, vou viver. Vamos viver, né? Vai logo com a força do braço. Vamos viver esse negócio aqui. E aí aprendemos e todos vamos obedecer, mesmo que o coração ainda esteja laqueado, né? Mesmo que o coração ainda esteja, né? Sem compreender o que de fato é essa tal abertura à vida, né? Mas a obediência, ela não erra, né? Então a gente começou aprendemos o método, nos encantamos pelo método. A gente se encantou tanto que a gente escreveu um projeto, não foi? Levamos para o nosso pároco, o Padre Rivaldo, lá da paróquia, e disse, Padre, isso aqui tem que passar para todos os noivos. Ninguém pode passar aqui nessa paróquia sem conhecer isso, né? Aí ele, então, vamos botar vocês na pastoral familiar, setor pré-matrimônio, que vão cuidar dos noivos. Caralho, que massa. E aí a gente começou a trabalhar com as famílias e esse desejo, sabe? Aquela alegria de conhecer a verdade, gente, impressionante, né? E ali ficou marcado, certamente, nos nossos corações que aquela era uma missão para a vida toda. E aí, para quem não queria filho, a gente queria agora todos os filhos, né? Vamos ter filho, vamos ter filho, vamos ter filho. E aí começou mais um processo, né? De cura, de purificação na nossa vida.
Exatamente, porque assim, a Dayana usou, acho que foi quase 10 anos, não foi? 10 anos o anticoncepcional. Então, quando, né, realmente a gente despertou, né, para todo o mal que era o uso do anticoncepcional dentro do nosso matrimônio, e não só no matrimônio, né, para quem também não é casado, os anticoncepcionais têm grandes malefícios mesmo de reações adversas, né, muitas mulheres que acho que todo mundo deve conhecer alguém que usa e que tem algum problema, né? Já teve uma trombose, um AVC, uma coisa assim bem das mais graves até, né, dores de cabeças, né? E todas as outras questões que podem acontecer, né? Mas para nós, né, que começávamos a entender ali todo o sentido, né, de realmente abertura à vida dentro do matrimônio, de entender que realmente o anticoncepcional, aquela pílula, né, aquele medicamento, estava realmente fazendo com que nós não estivéssemos na vontade de Deus, né? E aí, a partir desse entendimento, e a gente foi buscar conhecer, né? Assim como foi na época lá, né, com o catecismo e tudo mais, a gente foi buscar também aprender a parte científica do método. Porque, assim, muitas pessoas confundem o método de ovulação Billings com a tabelinha, e que não é, né? O Billings, ele não é a tabelinha católica, né? O Billings, ele não é isso. Então, assim, existe muita confusão, né? Tanto no meio científico quanto no meio geral mesmo, né, da população leiga. Então a gente, como, né, somos farmacêuticos, né, fomos ali, né, pesquisar, né, entender toda essa parte científica. A gente foi para o congresso, né, do método Billings lá em São Paulo, né, e aí nos tornamos instrutores do método, né, além de usuários, né, hoje, né, somos instrutores do método também. Viu? Eu e ele. Só que eu boto ele pra parte de capacitar os novos instrutores, eu fico com a mulherada. Então, assim, mais uma vez, né, como a gente buscando conhecer, né, a verdade, ela se revela, né, porque a verdade é uma só, né, e quando ela está distante de Cristo, né, podemos desconfiar que aquilo não é verdadeiro, né, e esse conhecimento fez com que a gente resolvesse, é aqui o caminho, né, é aqui que nós vamos, né, realmente gastar a nossa família, né, queimar a vela ali, né, para que realmente outras pessoas conheçam como é que a gente não conhecia isso, né, é tão belo, né, é tão, digamos assim, essa questão da abertura à vida, né, de entender o filho, né, como realmente um dom, né, que não é uma coisa devida, é uma coisa que, eu casei, eu vou ter na hora que eu quero, né, porque eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, e não, né, a gente tem que entregar a Deus, e Deus vai dando as respostas, né? É tempo, não é tempo, né? De ter mais um filho, de ter um filho. E nós fomos nos deparando também com outras realidades, né? Pessoas também que têm dificuldade de engravidar, né? Pessoas que buscam realmente ali, num momento difícil, para espaçar uma gestação da outra, né? Porque até os termos são diferentes, né? O poder também, né, dessa questão das palavras, né? A gente não evita filhos, né? A gente espaça quando tem um motivo grave, né? A gente foi também entendendo tudo isso, né? Como é que acontece. E junto com isso, vem também a defesa da vida, né? Não só essa questão da fertilidade, né? De entender também a fertilidade como um dom de Deus, mas entender que a vida também é um grande dom, né? E ali ela começa na concepção, né? Cientificamente e espiritualmente, né? Nós sabemos que a alma é infundida no momento que o espermatozoide se junta com o óvulo. E também, cientificamente, a embriologia mostra, né, que ali já tem todo o DNA, todo o novo ser já está ali. Então, a partir do momento que eu tenho qualquer método artificial que impede que aquele espermatozoide que se juntou com o óvulo implante na parede do útero, ali é uma vida. Né? Se ela está sendo descartada, né, realmente ali está acontecendo, né, um assassinato, né, uma morte de um ser, né, querido, desejado por Deus, né, muito antes da concepção, né? Então, entender tudo isso, né, entender como é que funciona, né, o mecanismo de ação, né, dessas pílulas, dos métodos artificiais, entender que existem métodos naturais, que nem todo ato conjugal, ele gera uma gravidez, gera uma vida, né, que a mulher tem períodos que ela está fértil. Você pergunta, meu Deus, vamos virar um coelho aqui do lado do vento. Exatamente, quando se fala em famílias numerosas, acho que todo mundo diz assim, não, então é possível pra todo mundo vai ter 10 filhos, né? Conservador.
Respeita. Então, assim, a abertura à vida, ela não é um número, né? Não são um número de filhos que você tem. Mas sim, como a Dayana falou, né? O que está no seu coração, né? Tem pessoas que, né? Nós, né? Inclusive, éramos assim, né? Nós tínhamos ali, a ligadura não era nas trompas, né? Era no coração. Né? Então, passa por isso, né? De que a abertura à vida não é número, né? Você não vai dizer, eu sou aberto à vida, eu quero ter 5. Que abertura à vida é essa que você determina? Pode ser que você não tenha nenhum, né? Pode ser que os planos de Deus, né, para sua família, seja não ter nenhum filho biológico, né? E pode ter um caminho da adoção, né? Tem tantas outras formas de ser pais e mães, né? Porque isso aí está inscrito na nossa natureza humana, né? Deus nos desenhou homem e mulher e já inscreveu na nossa natureza a paternidade e a maternidade, seja ela espiritual, seja ela biológica. Então, nós temos que entender isso, né? Temos que colocar em prática isso. E o entendimento precede, né? Quando a gente conhece, a gente começa a agir livremente. Porque senão a gente se torna escravo de nós mesmos, de nossas paixões, de nossos desejos, né? Então, a verdadeira... Essa abertura à vida pode se tornar porque, às vezes, o que acontece, né? Eu tenho pego usuárias nesse sentido. Tanto os dois extremos. As que não querem ter filho e dizer, Dai, pelo amor de Deus, eu não consigo mais, né? Já tenho 3, eu tenho 2, sei lá, e eu não quero mais. Então, às vezes é só o tempo daquela pessoa, daquela mulher, às vezes o matrimônio tá fragilizado. Tem uma série de histórias, há uma via para cada pessoa, né? E aí a gente vai acolhendo aquela mulher, isso é você e Deus, né? É você discernir isso diante de Deus. É esse tempo, eu vou lhe ensinar essa via. E a gente vai fazendo um processo de evangelização, de cuidar daquela alma, que a gente não é só um instrutor de ensino da parte técnica, não, a gente acaba acompanhando. Tem uma história ali, né? Tem uma Até porque vida, se você utilizar o método Billings com a mentalidade, né, como se fosse um anticoncepcional, ele vai ser, né, vai ser um anticoncepcional, né, não vai ser utilizado da forma de que nós entendemos, né, que é a forma benéfica de abertura à vida. E nós, enquanto instrutores, sabemos disso. Nós acolhemos essas realidades. Ninguém vai chegar dizendo, você não entendeu nada. Sim. Procure outro instrutor. Não, a gente sabe que é uma alma como a nossa, né, que um dia não compreendia. Então a gente vai acolhendo e vai respeitando o itinerário daquela pessoa, apresentando a verdade, que é ela que vai libertar aquela pessoa, né? Então a gente vai acolhendo e tudo. Então eu tenho pego os extremos, tanto as pessoas que querem naquele momento, não querem nem saber de filho, quanto as pessoas, Dayana, eu tenho que ser aberta à vida, e eu não sei mais o que eu faço. E eu já peguei caso de, tipo, do esposo não querer mais ter lado conjugal com a esposa, né? Sabe? De estar com medo desse, minha mulher tá doida. Agora esse negócio de abertura à vida e não sei o quê, como é que a gente vai sustentar? Aí a gente vai vivendo de forma desordenada o que é a vontade de Deus, sabe? E o método, ele nos ajuda nesse sentido. Olha, aprenda o método. Ajude seu marido a ter confiança. Fortaleça o seu matrimônio. Vocês precisam, isso aqui não é você que vai definir se é hora de ter filho ou não. Você precisa estar em oração com seu esposo. O seu lar precisa ser um lar de oração. Então, antes de tudo, para você acolher uma vida, antes dos nossos filhos, primeiro o nosso matrimônio, porque meu filho precisa que meu matrimônio esteja em Deus, firme. E às vezes chega um matrimônio destroçado e as pessoas vão pegando assim, é uma lei. A lei é ter o filho que Deus mandar. A lei não... É a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Você parou para escutar a vontade de Deus? Você parou para rezar? Né? Então, assim, a gente vai ajudando as famílias nesse sentido, porque senão a gente vai vivendo de forma, né, errada o que é a vontade de Deus, né? A gente vai pegando e tornando uma lei. E aí, dentro daquilo que Deus nos ensina, a gente vai gerando novas ideologias. Vocês já perceberam isso? Uma autossuficiência. Assim, eu vou endeusando algo que Deus ensina e aquilo fica sendo o centro da minha vida, né? Uma idolatria, aquela lei. E não é assim. Não é assim. Deus tem um itinerário para cada família, para cada casal, para cada filho. Então, cada filho que Deus vai desejar, ele vai falar a você. Deus fala no nosso coração, né? E aí, é onde eu queria falar da questão do... Ai, gente... Fugiu. Você estava falando sobre não usar do método como uma espécie que vai... Um fim em si mesmo, um fim em si mesmo, mas que ouvir a voz de Deus no próprio lar. Exato, porque assim, nós enquanto instrutores, nós precisamos saber que a nossa missão é essa, para além do ensino da técnica, é ajudar as pessoas a terem um reto entendimento, né? A utilizar de forma correta o método Billings. E aí, com relação aos filhos, né, esse entendimento... Dayana, as pessoas me perguntam, Dayana, e como é que vocês
né? Quando a gente fala, e Deus fala, que história é essa que Deus fala? Porque é assim, né? E Deus fala, e Deus vai dizer, ele tá na hora, vamos lá. Vamos lá que vai dar certo. Vamos lá, né? Como é que se dá isso, né? E Deus foi permitindo na nossa história a gente ir experimentando de forma encarnada mesmo, né? Como a gente falou. Quando a gente descobriu o método, a gente queria ter menino. A gente queria. E aí, beleza. Rafael falou, né, que tem alguns efeitos adversos da pílula que são claros. E eu não tinha, tipo, era de boa, não sentia nada. Tava tudo maravilhoso. Quando eu deixei... essa é uma dica maravilhosa, né? Quando a gente deixou anticoncepcional, uma coisa que mudou claramente foi o ato conjugal. Gente, a libido, eu não sabia nem o que era libido na minha vida. Porque eu usei durante 10 anos. Eu comecei a vida sexual já usando... no anticoncepcional. A gente, meu Deus, Ramon, como eu te amo. Sabe, aquela coisa natural. Você tá tão diferente hoje. Né? Então, assim, gente, a libido, ela é bombardeada, sabe, pelos anticoncepcionais. Tá lá na bula, pode olhar, tá lá. É um efeito imediato. Né? E aí você deixa... o ato conjugal, ele ficou diferente, sabe? O desejo ordenado um para o outro, né? E aí, outro ponto que a gente fala muito com os usuários. Gente, o ato conjugal, o desejo que Deus coloca, o prazer que ele coloca, foi ele que colocou, ele desenhou e fez o ato conjugal desse jeito, né? Para que, de fato, né, no ato conjugal tem um aspecto unitivo e o procriativo, e eles são indissociáveis. E o aspecto unitivo, ele é extremamente importante para a nossa vida ordinária, né? Para o nosso sustento das labutas diárias. Tem realidades, eu digo que há realidades que só são ordenadas no ato conjugal. Não vai ter conversa, não vai ter oração. Vai ser o ato conjugal que vai ordenar ali, tornar novamente uma só carne. Entende? Então, é uma realidade que é divina, né? Então, por isso que a gente precisa, eu falo para as mulheres, a gente precisa ter zelo com o ato conjugal. A gente precisa ter disposição. Eu tô cansada, morta. Ave Maria, hoje eu só quero, né? Mas a gente precisa saber que precisa de um zelo, porque foi o que Deus deixou realmente para nos ajudar a estarmos realmente unidos na nossa carne. E suportarmos as labutas, as dificuldades, que a gente sabe que é o normal da nossa vida, né? Então, assim, o ato conjugal, ele precisa realmente ser bem cuidado. É interessante, né, que as pessoas pensam assim, o método Billings é um método científico, só vai poder usar quem é da área da saúde, não sei o que tem que entender. E, na verdade, não é assim, né? Até para ser instrutor, não é necessário ser um profissional de saúde, né? Nós, por acaso, somos, né, farmacêuticos, mas nós temos instrutores no Brasil afora, inclusive, bom se pontuar. Um é contadora, a outra... é dona de casa, a outra é design gráfico, sabe? Cada um é chegar nos publicitários e nos... Basta. Então, é interessante a gente saber isso, né? Porque às vezes fica uma coisa muito distante. E, assim, para ser usuário ou para ser instrutor, não é necessário ser da área da saúde. Basta, né, ter essa disposição de aprender, né? De usar, de aprender. E existe um órgão, né, aqui no Brasil que faz todo esse credenciamento dos instrutores, que é a Semplafan, que é vinculada ao OMB Internacional, que é onde foi criado o método Billings lá na Austrália, né? Pelo Dr. John e Evelyn Billings e os outros colaboradores, né? Que desenvolveram o método científico. Né? Então, assim, aqui no Brasil, a Semplafan, né? Se tiverem mais interesse, procurem lá na internet, né? O site da Semplafan é o órgão oficial, que realmente capacita os instrutores, né? Para seguir o autêntico método Billings, a metodologia realmente proposta, porque às vezes essa confusão e essa falta de entendimento, as pessoas começam a utilizar de forma, digamos que meio que empírica, né? Ver uma coisa ali na internet, pronto, vou usar o método Billings, né? E não é assim que funciona, né? Tem uma metodologia a ser seguida, tem que ser acompanhado por um instrutor credenciado, né? Então, esse itinerário é importante para que esse processo seja vivido, né? E não sejam atropeladas também essas coisas, às vezes até mesmo por falta de entendimento, né? E aí, quando a gente vai entendendo que não é uma lei, né? Não é a regra, né? 1, 2, 3, 4, né? Não são regras, não são leis, né? Não são nãos, não várias listas de nãos, né? Mas é um grande sim que é dado, né? É um grande sim que engloba muita coisa, né? Vai para além da metodologia científica, mas que a metodologia científica também é interessante, para que a gente não confunda também as coisas, né?
Perfeito. Diferente do Matheus, que consegue ter uma linha de raciocínio. Eu vou lembrando das coisas assim, ó. Meu Deus, o que eu queria falar? Lembrei daquele entrou a momento. questão do lado conjugal, mas eu ia falar outra coisa. Eu lembrei, né? Então, da questão dos filhos, né? Como é que se deu com a gente de forma encarnada, né? Sim. Então, beleza. Aí a gente queria ter os filhos e das reações adversas lá, aparentemente eu não tinha nenhuma, né? Só que eu comecei a usar um método e percebia que meu ciclo era sempre igual. Eu não conseguia perceber período fértil, né? E aí tem algumas alterações que podem ser ocasionadas pelos usos anticoncepcionais, que é lá nas criptas cervicais, que são responsáveis pela produção do muco cervical, que é o mucozinho que é a chave da fertilidade. Chave da fertilidade. Todo Se eu não mundo correndo no tiver... Google agora. O que é o muco cervical? O muco cervical, gente, é a chave de leitura do método Billings. Todo mundo que usa o método Billings vira profissional do muco cervical, né? Então, esse é fazer um uma muco... camisa, muco cervical. I love muco. I love. Então, qualquer alteração na produção dele, né? Se eu não tenho o muco cervical, né? Com as características necessárias ali no período fértil, eu posso ter casos de infertilidade. Então, a gente passou 1 ano usando o método. Eu não identificava o período fértil, a gente tinha ato conjugal, normal, sem espaçar, e a gente passou 1 ano sem engravidar, né? E aí a gente já tava, meu Deus, Senhor, será que quando a gente quer, o Senhor não quer? Que negócio é esse, né? Mas, por uma graça, né, a gente engravidou ali em 2016. 2016 foi um ano, assim, cheio de muitas graças, né? Mas aí a gente engravidou do nosso primeiro filho, o Gabriel, e foi quando a gente passou, assim, acho que foi o período de maior doce na nossa vida, né? Eu nunca tinha sofrido tanto, assim, né? Porque pra mim que engravidou, vai ter, né? Não tinha esse negócio de engravidar, negócio de perder, né? Era longe da realidade da gente. E aí a gente, quando tava ali com 8, 9 semanas, né, no Dia dos Pais, foi no Dia dos Pais, de manhã a gente foi convidado para entrar com a Sagrada Família na missa, né? Todo mundo já sabia que ele tava grávida e tal. E aí depois da missa eu comecei a ter um sangramento, né? Aí a gente foi e tal. Foi na maternidade, fez a ultrassom e viu que o bebezinho já tava sem vida, Gabriel, né? Que a gente batizou, Rafael batizou depois. E ali foi uma grande dor, né? Uma grande dor. Depois dele a gente engravidou novamente do Miguel, a gente perdeu. As primeiras gestações a gente teve esses abortos espontâneos. E no meio daquela dor, Deus foi nos dando um entendimento, né? Esse entendimento incruento, mesmo assim, encarnado de que a vida, ela é dom de Deus, né? Ela é dom de Deus. E nesse meio, quem nos ajudou a compreender, a acolher, né? E a trabalhar essa questão da escuta de Deus, do que é a vontade de Deus, foi a comunidade católica Shalom, né? É onde entra a minha vocação específica. Foi em 2016, eu trabalhava em um hospital aqui da cidade, e aí fui chamada num concurso que eu tinha feito. Ninguém nunca chama 30 farmacêuticos, gente. Nunca. E aí, eu não tinha nem expectativa nesse concurso. Mas Deus, né? O pessoal foi desistindo, fui chamado para esse concurso. Quando eu chego lá, isso a gente já conhecia o método e tudo, né? E a minha instrutora sempre falava assim, Dayana, quem vai ajudar vocês a difundir isso? O nosso desejo era isso, todo mundo conhecer e tudo, sim, né? São as comunidades novas. Não tem a Shalom aí, não. Aí a mulher, já ouvi falar, mas não conheço ninguém, não. E aí... Pensava que era a empresa de ônibus. Sei lá, Shalom. E aí a gente, beleza, foi vivendo. Aí até que Deus me coloca nesse concurso, me coloca no hospital. E quando eu chego lá, a diretora clínica estava afastada, eu fui conhecendo os diretores e tudo. Quando ela retorna, uma diretora com um tal no pescoço, né? Doutora Elsimone, era diretora clínica do hospital. Salve, doutora Simone. Aí a gente foi me apresentar pra ela, nova farmacêutica do hospital e tudo. Aí quando eu só não parava de olhar pro tal dela, né? Assim, é a Shalom. E aí o primeiro assunto que eu fui falar com ela foi sobre método Billings. Doutora, vocês usam método Billings na comunidade e tal, como é? Aí ela sempre me fala isso, né? Daí ali no meu coração Deus me falava, a gente ainda não usa como deve, mas através de vocês a gente vai usar, né? Ela disse como uma profecia de Deus para as nossas vidas. Ela, mulher, aí daquele jeito dela, que vocês sabem, né? Sim. Ela, mulher, vamos conversar mais, não sei o quê, vamos lá pro Shalom. E foi desse jeito, nos convidou para fazer seminário de vida, começamos no grupo de oração. E lá
né? Deus era tinha tanta urgência com a gente, né? Quando a gente chegou no grupo de oração, ia ter um evento na comunidade, no coração da missão, lá na Diaconia, lá em Aquiraz, do Plafam para as Missões. O Plafam é um Ministério Shalom de Planejamento Familiar. E a comunidade estava com a missão de espalhar o ministério em todas as missões, as grandes missões. E aí as mulheres da comunidade, os casais que poderiam ir, ou estavam paridos, ou parindo, ninguém podia ir. Aí o Simone, manda esse Redorbe aí, mande esse menino aí. E a gente foi, chegou lá, a gente não sabia o que era. E aí, vocês são obra de quê? Não, na verdade a gente é farmacêutico, nós não somos pedreiros. A gente não sabia de nada, sabe? A gente não sabia de nada. E Deus nos mandou. A gente é amigo Deus. Tipo assim, tá aqui, tá no grupinho de oração ali, a galera reza e tal, né? Sim. Mas aí Deus nos mandou pro coração da missão, numa missão que ele já tinha inscrito nos nossos corações. A gente foi lá, né? Pra aprender sobre o método e a gente recebeu nas mãos a missão de difundir o ministério, né? Dentro da comunidade na missão de Teresina. A gente, como assim, Senhor? E ali a gente foi entendendo, né? E aí, como eu falei pra vocês, a minha vocação específica, a vocação matrimonial, o método Billings, percebam que é tudo muito entrelaçado, né? Tudo assim. Então, assim, hoje eu estou em outro ministério com o Rafael, nós pastoreamos famílias, cuidamos de um grupo de oração, mas a gente não deixa de ser instrutor, a gente tudo que precisa, porque, assim, é algo para a vida toda, né? É algo que Deus foi uma via de conversão para uma preparação de uma melhor vivência do nosso matrimônio, viver nosso matrimônio conforme a vontade de Deus, e dentro da comunidade, né? Deus foi nos forjando ali. Foi também a isca para a minha vocação específica, né? Assim, meu Deus, o método Billings foi a isca também para a minha vocação específica, né? E, como eu falei para vocês, dentro da comunidade, o que mais me encantou foi isso, né? Eu aprendi a rezar, eu aprendi a escutar. Meu Deus, fala comigo. Que livro é aquele do querigma, gente? Aquela primeira fase é incrível, né? Então, assim, eu fui aprendendo a rezar. E foi nesse processo, todos os nossos filhos foram concebidos dentro da comunidade. Uau. Né? Quando a gente foi para esse evento na Diaconia, eu estava grávida, né, do primeiro filho, do Gabriel. Sim. A gente lá na vocação. E eu brinco com todo mundo, gente, nos momentos mais decisivos da minha vocação, ter um menino, né? Todo mundo, eita, fez o vocacional é um menino, fez o discipulado é um menino, meu Deus do céu, segura, né? Mas pra gente ir vendo realmente como é verdadeiramente o itinerário. E aí, Deus foi nos ajudando a ter esse entendimento das perdas, né? Para de fato entender que o filho é dom de Deus, né? Não era um direito nosso, não era porque a gente tinha entendido que agora a gente ia receber todos os filhos, né? Porque a gente queria que a gente ia receber todos os filhos, né? E aí, eu falo isso também para todas as meninas, né? Cada filho, Deus tem uma graça ali embutida em cada filho, né? No Francisco, que foi o primeiro que nós recebemos nos nossos braços, né? Deus trabalhou muito o dom da confiança, que é isso que eu queria falar para todos os casais, né? O abandono na providência de Deus, em confiar que nossa vida por completo está nas mãos de Deus. A gente não tem controle de nada, a gente vai buscando seguranças materiais, mas tudo isso passa, né? Então, ali no Francisco, eu tive uma experiência muito forte na Convenção Shalom lá em Roma, no Dia da Misericórdia lá em Assis, assim, uma grande graça, né? Mas lá, eu fui para essa convenção, mas eu tava morrendo de medo, porque eu tinha descobrido há 2 semanas que estava grávida. Nossa. Tinha perdido 2 filhos, então para mim, qualquer hora eu ia perder ele. Então ali eu vivi uma experiência, né, uma confissão, porque eu nunca vou esquecer, né, em que eu dizia pro padre, eu não confio em Deus, ele vai tirar meu filho de novo, né? Eu tava assim, desconfiada de Deus, desconfiada da vontade de Deus, e ali, né, de forma sobrenatural, o padre falava, você não perdeu nenhum dos seus filhos, você tem 2 filhos no céu, eles estão lá, intercedendo pela missão da sua família, e Deus é que sabe os planos para a sua vida. Você tem esse filho agora no seu ventre, né? Mas você tem que primeiro confiar em Deus. Então foi uma experiência muito forte de confiança em Deus. De confiar, assim, na providência, né? E a virada de chave na compreensão da abertura à vida é essa, né? Saber que tudo está nas mãos de Deus. Tudo, né? Então ali eu fui aprendendo, né? Ali foi uma experiência muito forte de confiança, né?
com a vinda do João Paulo, que é o quarto, né? Já foi no susto, assim, né? Foi mais uma vez a questão do dom de Deus. Né? O João Paulo tava com 9 meses, o Francisco tinha 9 meses, e a gente, nossa, tô nada de novo, Senhor. É assim mesmo, né? Então, mais uma experiência, né? Tipo, não tava nos nossos planos. Não foi planejado por nós, mas a gente não tá ali planejando o filho, né? Mas era desejo de Deus, e ali ele nos formou no quê? Em acolher o que é vontade dele. Mesmo quando o Francisco era a nossa vontade, a gente queria, veio, tá maravilhoso. Mas e quando a gente não tá planejando? Eu vou fazer o quê? Né? A gente passa a acolher também. Aí a Maria já foi outra forma, a gente já queria Maria. A gente passou 6 meses, né, ali, planejando a Maria, tendo ato conjugal nos dias mais férteis, e Maria não vinha. Quem é que dá a vida? É Deus. É quando Ele quer, e é para o nosso bem e salvação, né? Então, para cada filho, né? E isso tudo num processo de escuta. Luiz. E aí o Luiz, né? Como foi a história do Luiz? Luiz é muito engraçado, né? Eu partilhei isso. Eu vou falar sempre da Simone aqui, gente, porque é uma mãe espiritual para mim. Vai em casa, é a casa dela aqui também. E aí eu falei para ela, Simone, mulher, passa uns exames para mim, bota um beta, porque... Não sei, eu acho que tô grávida. Meu Deus, mulher, tem certeza? Eu, não, é porque assim, foi no primeiro dia de interrupção do PBI, né? Tipo assim, eu tava no período infértil, e aí foi no primeiro dia, né? E aí a gente se olhou assim, né? E aí, amor, e tal, né? Não, mas vamos lá. Rafael olhou, você tá com cara de grávida. Não sei o quê, né? E ali, assim, percebam que numa pequena abertura, né? Mesmo com medo, porque sempre tem, gente, cada filho, às vezes a gente vê umas coisas, né? Que parece que acolher os filhos é a coisa mais tranquila do mundo. Ai, mulher, mas a maternidade pra ti é tão leve. Aí gente, tenho certeza que pra cada filho há uma luta, eu digo assim, há uma luta corporal. Tem Deus e Jacó? Sim. Pronto, há uma luta corporal, porque ele sempre foi assim comigo, ele vai me arrodeando assim, sabe? Vamos, filha, vamos falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso com o Senhor agora, não é momento, né? E aí a gente vai, né? Porque a gente sabe que a cada filho é uma oferta da minha vida, é um pedaço da minha carne, né? Há uma gestação, e eu não tenho gestações bem tranquilas, mas ali exige de você fisicamente, exige de você, eu sei que é mais um filho, né? As minhas horas de sono, né? A exigência para educar mais uma alma, de ordenar a rotina. Gente, minha rotina já tá tão boa. Agora que eu consegui organizar, vem, mas é mais uma exigência. Então, assim, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, e ele nunca prometeu pra gente que ia ser fácil. Ele falou que ia valer a pena, né? Então, assim, não é fácil, realmente. E é na oração, foi como Jacó, né? Naquela luta corporal que a gente ali, perdendo, sai com a perna castigando, né? Mas a gente vence. Deus fala, você venceu, né? E recebe a bênção, né? Recebe outro nome, há sentido naquilo. Né? Então, assim, a gente não tinha, agora do Luiz, né? A gente não tinha razão grave para espaçar. Não tinha. Ninguém vai passar fome. Vai ter que trabalhar mais, né? Vai ter que se ajeitar. A providência de Deus. Tá? Vai ter que, né, se esforçar. A gente vai se utilizar daquilo que Deus vai providenciando, mas a gente vai confiar naquilo que Ele já havia nos chamado, né? Ele já estava, é hora, né? Há um caminho, há um itinerário para a vida de vocês. E aí a gente vai acolhendo. E é assim que a voz de Deus vai agindo. Aí a gente resiste, né? Porque a cabeça é dura, né? Mas é importante que os pés continuem a andar, né? Mesmo que o coração ainda não esteja firmado, né? E eu acho que é isso, né? Enquanto a Dayana falava, né? Assim, principalmente, né? Do Gabriel e do Miguel, até tava aqui emocionado, né? Lembrando, né? Realmente... dessas cruzes, né? Que a cruz que foi, né? A gente... Só quem vive, né? Toca um pouco nessa realidade, né? Talvez até por isso também Deus permitiu, né? A gente vai entendendo, né? Às vezes, depois a gente olha pra trás, né? E fala, né? Entendi,
né? Porque, né, essas permissões de Deus também, de todas essas realidades que a gente vai vivendo. E, assim, aquela dor, aquele sofrimento, né? A gente sempre vai vendo também o cuidado e os sinais de Deus, né? Assim, na nossa vida. Eu tava lembrando que quando a gente foi casar, né? Aí a gente, sim, cadê a imagem de Nossa Senhora, né, ali na semana do casamento, eu acho, né, a gente não tava lembrando, aí, bora, tem que ir atrás, né, e aí, sim, de forma muito despretensiosa, né, foi ela que nos escolheu, né, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, a gente viu assim, aí, tá bonita essas cores, né, combina com o vestido da mamãe, das mães, né, é azul, esse meio tá vinho, outro azul, tá na paleta, né, vai ser essa aqui, mas, tipo, sem pretensão nenhuma, né, nem conhecia, assim, né, aprofundadamente o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, de tudo que envolve, né, o significado. E aí, né, ela nos escolheu. E aí, essa imagem, né, ela nos acompanhou, né, depois do casamento, né, sempre rezamos com ela. E nessas perdas, né, do Gabriel e do Miguel, nesse momento de grande dor, ela tava ali, né, nos textos, né, nos momentos de oração, e nos acompanhava, né, e como é presente, assim, né, esses sinais, né, esse carinho de Deus conosco, porque a gente ia vendo, né, ali, do lado tem o Gabriel e Miguel, ali do lado de Nossa Senhora, né, os dois anjos ali no ícone. Depois, né, depois não, né, a gente já meio que sabia, mas que não sabia, e é aquelas coisas que a gente sabe, mas não sabe, mas enfim, São Miguel Arcanjo, ele é o padroeiro do método Billings, né, Santa Teresa de Calcutá foi instrutora do método Billings, né, São João Paulo II, teologia do corpo, né, fala muito disso, né, Paulo VI, da encíclica São Paulo VI, né, da encíclica Humanae Vitae. Então, a gente foi meio que acompanhando, assim, né, a história desses santos, né, e foi nos conduzindo, né, eles não foram nos acompanhando, na verdade, né, foram cuidando, né, da nossa família, cuidando da gente. E agora, com o Luiz, né, a gente tava ali, né, naquele processo, né, vivendo a novena, né, de São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Terezinha, foram canonizados juntos, né, como santos, no casal, e no dia do meu aniversário. Caramba, 12 de julho. Né, e a gente já tinha esse processo de intimidade com eles desde, né, lá de Santa Terezinha, né, quando fala lá com a Dayana, lá no começo, né? E aí, quando eles foram canonizados, né, um casal santo vivendo ali, né, as filhas são santas, filhas santas, né, famílias santas. Então, isso vai meio que confirmando, assim, no nosso coração, esse desejo, né, de santidade, porque realmente, nós sabemos que nós somos fracos, pecadores, miseráveis, né, somos os piores, né, os piores mesmo. Mas é nesse processo, né, de busca, de desejo, de permanecer de pé, né, São João Paulo II fala que santo não é aquele que não cai, né? Mas aquele que deseja permanecer de pé, que levanta e quer permanecer de pé. Então, confiando mesmo na misericórdia de Deus, confiando na providência de Deus, né? A gente vai se abrindo, né? A gente vai se entregando, porque a gente vê claramente, né? Em pequenos detalhes, ou até mesmo no extraordinário, a gente vê essa condução de Deus, né? Que é desejo dele. Embora a gente não compreenda ali naqueles momentos, né, no exato momento, mas vai chegar o ponto que a gente olha para trás e aquela iluminação, né? Então, assim, a gente louva e agradece muito a Deus por isso, né, por ter nos aberto, né, os olhos, ter entendido essa vocação do matrimônio, né, até hoje a gente, né, vai nos cursos de noivos, né, nós não estamos, né, atuando diretamente na pastoral familiar, mas sempre vamos nos cursos de noivos falar sobre o método, falar sobre abertura à vida, sobre sexualidade, né, então porque a gente vê muito isso, né, porque o conhecimento, né, o conhecimento, ele vai dar subsídio para que a gente haja livremente, tome uma decisão livre, né? Então só há liberdade quando há o conhecimento, porque senão seremos sempre escravos, né, de nossos desejos, de nossas paixões, do que é mais confortável, do que é mais conveniência, do que é mais prazeroso, né? Então a verdadeira liberdade dos filhos de Deus é essa, que
conhece, que sabe, né? Que livremente decide, né? É que nem que você vai tomar uma bezetacil, você não sabe que dói, né? Mas por que você se submete àquela dor? Né? Porque você sabe que tem um bem maior por trás, né? Exato. Então, da mesma forma, quando nós vivenciamos, né, o método Billings, a castidade, enfim, né? Ali o nosso corpo, ele pede, né, o prazer, né, o desejo e tudo mais. Mas nós sabemos, se nós somos chamados a viver a castidade, né, a abstenção, né, sexual, em determinado período, né, por exemplo, nós dentro do matrimônio, o método Billings, né, fazendo tipo um resumão, é o quê? É conhecer como é que funciona a fertilidade do corpo do homem e da mulher. Saber que a mulher tem um período que ela está fértil e tem um período que ela está infértil. O homem está sempre fértil, né? Se ele não tiver nenhum problema de saúde, é claro. Então, se o casal tiver o ato conjugal, né? A relação sexual, no momento que a mulher está fértil, há uma grande probabilidade de nascer uma vida, né? De ter uma gravidez. Mas se o casal tiver o ato conjugal no momento sabidamente infértil, há uma grande probabilidade de não nascer um filho, né? Por que a gente fala de probabilidades? Né? Porque, assim, o método ele tem 99% de eficácia, né? Comprovado cientificamente. Mas nós sabemos que aquele 1%, independente de qual é o método, se é Billings, se é tabelinha, se é anticoncepcional, se é camisinha, se é DIU, se é qualquer método que você possa pensar. O único método 100% eficaz é não ter o ato conjugal. Você vai para o ato conjugal sabendo, meu amigo, ali está inscrita a natureza, não tem como nós irmos contra a natureza, né? Então, se você vai para o ato conjugal, é sabendo que dali pode nascer uma vida. Isso é abertura à vida, né? É saber que você vai se entregar totalmente à sua esposa naquele ato conjugal, né? Vocês vão se amar, né? Vão ser realmente uma só carne, como Deus desenhou. E o prazer faz parte. Sim. Ele não é uma parte que você retira e deixa a outra de lado. Ele faz parte, né? O aspecto unitivo e procriativo, né? Como a Dayana falava, que está lá na encíclica Humanae Vitae, no catecismo, enfim. Mas para que a gente tome uma decisão consciente e livre, né? Nós não usamos o método Billings, vestindo a camisa do método Billings, porque é o método Billings, porque é uma regra, é uma lei. Não, né? Nós, entendendo todo o contexto, né, livremente decidimos. E como a Dana falou agora com o Luiz, né, nós sabíamos, né, quando fomos para o ato conjugal, a probabilidade, porque a gente está, estamos quebrando uma regra do método Billings, certo? Nós fomos conscientes para o ato conjugal, nós sabíamos, né, que dali poderia nascer uma probabilidade muito maior do que quebra de regra com sucesso. Exatamente. É porque ele tava bonitinho. Então, é saber disso, né? Ter o conhecimento e agir livremente, né? Tomar uma decisão consciente e livre. E não ser escravo, né? Porque o mundo quer dizer, sou livre, eu faço o que me der na telha, né? Eu faço o que eu quiser, né? Eu sou livre, porque eu faço o que eu quiser. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Exato. Né? Você tá sendo escravo de você mesmo, né? Do que você quer, né? Você não consegue renunciar, né? A determinada coisa por um bem maior. Ou, às vezes, né? Acolher uma dor também por um bem maior. O que eu acho bonito também é que essa certeza que Deus dá, né? Que a abertura à vida, ela só vem com a abertura à vontade de Deus. Isso. Em primeiro lugar, né? Que a gente vem quebrando todas essas objeções que a gente vai colocando, né? E aí eu queria só voltar um pouquinho lá no método mesmo, né? Porque a gente vê que ele ficou muito conhecido e ainda mais no público feminino, né? É muito conhecido, mas a gente sabe que é um método que é de responsabilidade dos dois, né? Que é necessário que os dois conheçam. Qual o papel de cada um no método, né? Do esposo e da esposa, no conhecimento mesmo e nas atividades do móvel. Pronto. Eu sempre digo para as meninas, né? Uma vez me perguntou, é preciso meu esposo participar, eu aprendo aqui sozinho e tudo mais. Eu sempre reforço, né? A gente vê claramente que os resultados com o uso, quando o marido acompanha, né, desde o primeiro atendimento, é ele que registra ali no gráfico, o resultado ele é muito melhor, né? Porque tanto os dois estão compreendendo, os dois realmente estão compreendendo o que está acontecendo. Então realmente vai ser uma decisão livre, porque acontece às vezes de só a mulher, eu vou usar, né? Aí o homem fica, e aí, tá liberado? E aí, tá liberado, né? E ainda fica aquela carga, podemos dizer assim, sobre ela, né? Então, tanto, por exemplo, desde o primeiro atendimento, que nós fazemos no mínimo uns 2, 3 atendimentos,
explicando o método, acompanhando os registros do casal e tudo, e já fazendo alguma correção, reforçando as regras e tudo. Então, esse itinerário ele pode ser feito os dois, e de preferência que sejam os dois, para que de fato um ajude a compreender. Às vezes a mulher tem uma dificuldade de compreender ali na hora do registro, né? Querendo ou não, os homens são mais objetivos, né? A gente quer contar uma história, meu Deus, mas é que eu me senti assim, assada. Aí a Rafaela diz assim: como é que foi ontem? Você sentiu o quê? Eu senti isso. Tá igual ou tá diferente? Tá igual. Mesmo nome. Pois mesmo nome, jovem. E o que foi que você viu? Mas aí quer contar uma redação do Enem? Não, são 2 palavras. Certo? Então vamos lá, como foi? Se quiser mostrar um muco, mostra. Não tem problema, mostra o muco pra ele que ele vai lhe ajudar a dar um nome. Então assim, a objetividade do homem é muito, muito interessante, né? O homem pode assumir o registro, é a última coisa do dia que o casal faz. Tem um gráfico, né? E no gráfico você vai registrar o que você sentiu na vulva, que é a parte mais externa da vagina, e o que você viu, né? Qual foi o muco, se você viu na calcinha, viu no papel, né? E aí o homem, ali no final, hora de dormir, vamos anotar, deixa ali o papelzinho de cabeceira, ou já tem alguns aplicativos também, né? O papel é bom porque ele pega o papel, ele registra, vocês conversam, o casal já conversa ali à noite, né? Cadê a caneta? Toda vez ele briga, botou a pastinha pra botar a caneta e não perder, porque eu sou dona de pegar as canetas de uma vez e não devolvo nunca mais. Caneta adesivo, mob. A corrente lá. Pronto, aí o homem pode registrar e a corrente, né? Não, mas depois que eu botou uma pastinha, eu não perdi mais nada. Pronto, aí então pode ajudar nos registros e tudo. E perceba, ele compreendendo o que tá acontecendo, aqui é o período que tá em fecha, aqui já houve interrupção. Então, e aí, né? Se procurou, se tá todo disponível, procurou, né? Que seja a vontade de Deus, né? Então, é muito isso. O aprendizado pode ser feito conjunto do começo ao fim, e o homem pode assumir a responsabilidade, por exemplo, do registro, ajudar. O uso do método, por exemplo, na amamentação. Primeiro filho é muito desafiador, gente. Homens, atenção. Porque é tudo muito novo pra mulher. Sim. Então ela tá com um bebê novo, né? Tudo muito novo pra ela. E ela tá com o desafio de aprender esse método. Ou até já aprendeu, às vezes ela usou ali. Muitas meninas começam noivas ainda, né? Mas quando na amamentação aí muda um pouco o padrão, tem as alterações, puerpérios. É um período muito desafiador. Então, precisa do papel acolhedor do esposo, a compreensão, ajudar ela, né, nos registros. Não, amor, é diferente mesmo. Vamos chamar a instrutora, vamos fazer uma reunião aqui para acalmar os ânimos, porque realmente é uma fase bem desafiadora, né? Mas depois fica tudo tranquilo. Mas como é importante quando o esposo está junto, para dar aquela segurança, nós estamos juntos, não se preocupe, não estou lhe pressionando nem nada, porque às vezes a mulher fica preocupada, né? Meu marido, eu vou deixar meu esposo ali e tal. Então, assim, ela sabe que o esposo está junto, né? Ali, para o que der e vier, vamos lá, vamos anotar. Se você está inseguro agora, não se preocupe. Se você acha que não está sabendo o que está sentindo, está confuso, não se preocupe, né? Então, ter esse suporte é muito importante. Sim. E aí é interessante porque, assim, o método Billings, ele pode ser usado, né, no caso pelas mulheres, até mesmo antes de casar, né? Sim. Mulheres que são celibatárias, inclusive, podem estar utilizando o método Billings para conhecer mesmo o seu corpo, sua fertilidade e monitorar a sua saúde e ser instrutores, né, ensinar, dar testemunho, né, enfim. Porque, assim, às vezes a gente pensa, né, o método Billings é para quem casou, então casou, vai lá e aprende, né? Mas quando você procura antes, é até melhor e mais recomendável, porque a mulher já vai ter esse processo de autoconhecimento do seu corpo, né, de forma prévia, e aí, né, no casamento vai ter a realidade conjugal, né, do casal e tudo mais. Mas o método Billings, ele tem 3 objetivos, que é justamente esse que a gente acabou de falar, de monitorar a saúde reprodutiva. Sim. Tem testemunho de pessoas, de mulheres que reconheceram até, assim, precocemente câncer no colo do útero, porque utilizavam o método Billings, né? Então, quando começou a mudar, né, já foi procurar ajuda médica, né, já foi recomendado pelo instrutor procurar ajuda médica e precocemente já foi tratando, né, e tudo mais. Então, esse é um dos objetivos, né, só monitorar realmente a se conhecer, né, é o verdadeiro empoderamento feminino, né, é se conhecer, porque realmente os anticoncepcionais, eles mascaram a fertilidade da mulher, silencia o corpo da mulher. Dia. A sensação que você vê é igual todos os dias quando você tá usando o anticoncepcional, porque os níveis hormonais são iguais. Quando eu tiro o anticoncepcional, eu vejo
a fisiologia, como é que funciona, né? Aí aumenta o hormônio, eu vejo a alteração, né? É o que a gente chama o muco como essa chave de leitura mesmo. Alterou alguma coisa a nível hormonal, você vai ver que muda a sensação, ou muda o que você vê. Exatamente. E o segundo objetivo, né, é reconhecer a fertilidade, no caso, né, quem tem dificuldade em engravidar, ou até mesmo você pretende, né, uma gravidez, você vai reconhecer o período fértil para ter o ato conjugal para ter um filho, né? E o terceiro objetivo é espaçar uma gravidez da outra, né? Quando se tem motivos graves, né? Para isso. Então, tem esses 3 objetivos. E quanto mais cedo a mulher, né? Tem um papel principal, é claro, porque, né, os hormônios estão no corpo feminino, né? Lá que vai produzir o muco cervical, o que ela sente, o que ela vê no seu dia a dia, é tudo no corpo da mulher. Então, querendo ou não, né? A mulher é a protagonista do método. Mas o homem, né? E como tudo que a Dayana já falou, mas também essa parte de compreender e entrar nesse processo junto é muito importante, porque vai gerar harmonia conjugal, né? Não vai ter aquele negócio, né? E aí, tomou a pílula hoje, não tomou, né? Não fica aquela responsabilidade só da mulher, é uma responsabilidade compartilhada. Vai entender as flutuações hormonais, a gente vai saber o que é a TPM, hormônio, fica ligado, já sabe qual é o período que a mulher está, qual é a influência dos hormônios, inclusive no temperamento, né? Na forma de reagir, de falar, de se vestir, né? Enfim, a gente vai conseguindo perceber, né, essas nuances e às vezes, né, o homem vai sabendo também, se nós estamos, né, procurando espaçar uma gravidez, eu já sei que no momento, porque assim, Deus é sábio, né, então o período de fertilidade é o período que a mulher está com a libido maior, porque, né, justamente para que os casais se busquem, né, tenham mais prazer e tenham filhos, né? Sim. E aí, quando a mulher está infértil, a libido dela diminui, mas se por algum motivo grave o casal está pretendendo espaçar uma gestação da outra, eles vão buscar o período infértil para ter o ato conjugal. E nesse período a libido da mulher está baixa. Então o homem também, sabendo disso, ele tem que preparar também o ato conjugal, né? Às vezes até de quando acorda para ter o ato conjugal à noite, né? Todo dia, né? Preparando. Muitas né? mensagens no WhatsApp. Então assim, o entendimento... Eu ajeitei todas as crianças. Não, ajeitei todas as crianças. Banhei, estão todas ali. Dei Dramin pra todas elas. Não. Tem que ser uma medicação responsável. Pelo amor de Deus. Então, assim, essa compreensão do homem, do método, é essencial para que viva, né, de forma harmoniosa realmente o método. Porque além dessa decisão compartilhada, dos dois saberem, né? Estamos férteis ou estamos inférteis, né? Vamos ter o ato conjugal, né? Tomando aquela decisão livre que a gente falou, né? Os dois sabendo, né? Então, a partir disso, dessa compreensão do homem, entender também, não fica uma coisa à parte, né? Do ficar só, e aí, pode ou não pode, né? Pergunta lá pro instrutor se pode ou não pode. Não é instrutor, não, é fiscal de pé de cama. Né? Quando a gente vê a mensagem 10 da noite assim, você vou nem olhar. Então, assim, esse autoconhecimento da mulher e o conhecimento do homem, né, de como funciona, né, a fertilidade, né, a sua fertilidade, né, de cada um e do casal, é que vai gerar, né, essa possibilidade de tomar essas decisões livremente, né, de ter quando vai ter o ato conjugal, como vai ter o ato conjugal, né, quantas vezes, em que dia, enfim, né, isso é do casal, né, o casal tem essa liberdade, essa autonomia. O instrutor vai ser aquele que vai ser um facilitador para que eles compreendam todas as regras, que é um método científico, como é que funciona e que eles estejam conscientes quando desejarem quebrar uma regra ou seguir uma regra do método Billings. E Rafael e Dayana, assim, pra quem ainda confunde com a tabelinha, e aí, sobretudo, explicando a forma prática do método. Claro que não vai dar pra explicar tudo aqui, imagino. Sim. Mas ele é o método que ele exige uma observação diária. É isso mesmo. Isso. É possível identificar de um dia pro outro alguma mudança, alguma alteração. E
fica claro, assim, para as pessoas que, por exemplo, estão começando, fica claro essa mudança dia a dia? Ou, claro que com o tempo a pessoa vai ficando mais experiente. Sim. Mas já é possível a pessoa, por exemplo, começar e, caramba, eu não tô vendo diferença de ontem pra hoje, e ficar meio desesperado e... Como é que funciona essa parte? É um erro muito fácil de se cometer. É pensar que começou, né, teve um primeiro atendimento com o instrutor, ou assistiu um vídeo na internet, pronto, estou utilizando o método Billings. Não é assim que funciona, né? Tem um período justamente de aprendizagem, né, de reconhecimento dos padrões, de como é que tá funcionando a fertilidade ali daquela mulher. Então, assim, para quem tá começando do zero, né, vamos supor, vamos lá, começar hoje, Sim. né? No mínimo, tem que ter 15 dias de observação para que a gente comece a efetivamente, né, reconhecer o padrão básico de infertilidade da mulher, reconhecer o ápice, né? São alguns termos técnicos que a gente tá falando do método, que aí você vai procurar um instrutor, né? E vai utilizar... Tudo é estratégia para vai utilizar o método. Mas enfim, né? Só tentando responder a pergunta, né? Depois que você já estabeleceu alguns critérios, né, de um período de observação, né? No mínimo 15 dias, né? Em abstinência, no caso, por aqui não tem a interferência da relação sexual, né? Do ato conjugal. Depois desse período, né, vai ser determinado alguns pontos, né, que é o padrão básico de infertilidade, o reconhecimento do ápice, né, da fertilidade, se a mulher ovulou, se não ovulou. E aí sim, depois de ter determinado, e o ciclo vai acontecendo, dia após dia, é um registro diário, inclusive é importante de frisar que o método Billings, se você deixar um dia de anotar, vai impactar na regra que você vai utilizar no dia posterior, né? Então tem que ser uma coisa realmente contínua, esse processo de observação. É um método comportamental também. Então, o que você vai viver no seu dia a dia, você não vai deixar de fazer nada do que você faz no seu dia a dia, né? No caso, as mulheres, né? Se ela faz uma academia, se ela dá aula, se ela trabalha não sei aonde, cuida dos meninos, vai continuar fazendo tudo que ela já faz. O que vai acrescentar é a observação que ela vai ter que fazer durante suas atividades normais, né? E aí, essas alterações, elas vão ser percebidas. Quando ela começa a se perceber, ela vai começar a entender que tá tendo mudanças, né? E essas mudanças vão impactar diretamente na regra que vai ser utilizada, né? Então, mas isso não é do dia para a noite, isso é depois de uma sequência de registros, de observações e tirar as dúvidas com um instrutor credenciado pela Semplafam. Entendi. Mas é uma dúvida muito comum, né? E aí eu sempre reforço, o seu corpo fala. Você vai perceber, não se preocupe, você vai perceber. E aí, por isso que é importante o instrutor. Não comece sozinho. Dá pra aprender sozinho? Dá. Mas com o instrutor você vai ter essa segurança. Às vezes ela chega assim, meu gráfico tá todo bagunçado. Eu, mulher, que bagunçada, coisa mais linda, parece de livro. Aí eu começo a explicar o que tá acontecendo. Ela... né? E vai entendendo tudo direitinho, né? Então, e a gente vai dando... O papel mais importante do instrutor nessa fase inicial é dar essa segurança para o usuário. Né? Tá tudo certo, você vai ter dúvida mesmo, você vai ganhar confiança, eu tô aqui pra isso. Você sentiu isso, aquilo, manda mensagem aqui, vou te escutar, ver se você realmente registrou correto. Então, ele dá essa segurança e vai tirando todas as dúvidas da usuária ali, naquela fase inicial. E com relação à tabelinha, é porque a tabelinha, ela define a mulher como se fosse igual, né? Tem um dia padrão ali para o 14º dia, é o dia da ovulação, e a gente ver é muito bacana. É outra coisa que os casais ficam muito encantados, né? Quando eu pego um gráfico alterado assim, eu já pergunto, mulher, o que aconteceu nesse mês? Teve algum estresse, algum menino doente? Foi o que aconteceu lá, mulher, aí começa a adoecer, não sei o quê. Porque os hormônios da fertilidade, eles não são isolados no corpo da mulher. O estresse, tem muita coisa. Eu mudei de emprego, foi estressante, não sei o quê. Então, os hormônios, o cortisol, nossa senhora, né? Os hormônios do estresse vão influenciar diretamente no ciclo. Então, eu vou ter um ciclo mais longo. Então, não vai ser igual sempre, como a tabelinha define. Então, a gente vai também formando elas nisso. Olha, pode ter alterações. Em uma mesma mulher, você pode ter um ciclo mais longo, mais curto, por causa de interferentes externos e tudo. Mas é normal, né? E a gente avalia, olha, você tá vendo aqui, e as regras vão poder ser aplicadas da mesma forma, entendeu? E aí, é dia por dia. A cada dia você pode dizer, hoje eu estou fértil, potencialmente fértil. Hoje eu continuo infértil, continuo meu padrão aqui de infertilidade. E então, a tabelinha não pode ser utilizada, por exemplo, na amamentação, né? Porque são períodos especiais, né, da fertilidade da mulher.
para que use a tabelinha, tem que ter ali uma certa regularidade, digamos assim, né? Para que faça, digamos, pegue os últimos ciclos da mulher, identifique mais ou menos quando é o período fértil, aí conta uns dias para trás, para frente, né? Toda aquela história da tabelinha. E não é assim que o método Billings funciona. Ele vai dando respostas, né? O próprio Dr. John Billings, ele fala que ele não descobriu o método Billings, né? Ele apenas tropeçou no elemento da criação divina, né? Então, ele começou a ver, né? Ó, isso aqui acontece, né? Todo mês na mulher, né? Ela produz esse muco devido a variações hormonais. E aí só decodificaram, digamos assim, né? Aquilo ali que estava já presente na natureza humana e criada por Deus. E identificou, ó, isso aqui são as características do muco fértil, aí ele produz essa sensação, esse tipo de sensação, é dessa característica, né? A composição é assim. Então, os estudos científicos foram bem aprofundados, mas para quem vai utilizar, não se preocupem, simples. Porque é muito simples, né? Assim, não depende de grau de instrução, né? Por exemplo, lá, né, pessoas analfabetas mesmo, né? Quando Santa Teresa de Calcutá e as irmãs da congregação começaram a ensinar o método Billings, pessoas mesmo com baixo poder de instrução utilizam o método Billings, né? Inclusive foram preservadas da questão da esterilização em massa, né? Porque utilizavam o método Billings, né? Ela conseguiu que as mulheres que fossem ensinadas por elas, da congregação, elas não passassem pelo processo de esterilização. Uau. E aí, também mulheres cegas, né? Utilizam o método Billings, essa questão de ver o muco, né? Não é pegar, né? O método não pede isso, assim, né? Gente, não precisa, mas se você quiser pegar. O ponto mais importante do método Billings é a observação, né? A observação no sentido da mulher sentir. O que é que ela sente a partir da sensação que o muco provoca, né? Lá na parte mais externa da vagina, né? Então, é essa sensação que às vezes demora um tempo também pra mulher se perceber. Se ela não tem costume de fazer isso, né? É mais difícil, né? Eu até, a gente brinca, né? Quando a gente vai falar sobre o método, né? E vai falar com os homens, né? Que estão presentes, a gente compara com o sovaco, né? Sim. E aí... tipo, agora, como está seu sovaquinho? Pra gente entender. Vai, Rafael, fala a nossa língua. Como é que está seu sovaco agora, né? Rapaz, ele tá meio úmido. Tô sentindo uma presença ali, tá meio suado, né? Sim. Então, isso é o que a mulher vai fazer com o muco cervical, né? A sensação de úmida, né? Terminou de jogar futebol, tá suado, né? Ou então acabou de vir do chuveiro, né? Banhou, tá lá. Fica todo molhado, né? Fica aí encharcado, é a sensação de molhado. E se passar o Rolon? Desodorante Rolon, aquela melequeira toda ali, né? Melecado, oleoso, lubrificado, né? É a sensação de escorregadia, né? Então, assim, isso são sensações, né? Agora eu entendi! Como é que faz? Então, né, assim, isso tudo, né, é só pra gente comparar o que a mulher vai ter que fazer, né, no seu dia a dia, lá na vulva, na parte mais externa da vagina. Sem precisar se examinar, ela tá aqui trabalhando... tô assim, tal. E ao final do dia, né? Ao final do dia, vai ser registrado. Quer dizer que agora eu vou passar o dia neurótica anotando, sentir que... Não, né? Você vai anotar a sensação mais próxima da fertilidade, né? Que isso também você vai aprender com o instrutor, né? Todo o passo a passo. A gente tá aqui fazendo meio que um resumão e desmistificando algumas coisas, mas que é interessante que a gente entenda, né? Que assim... O papel principal, é claro, é o da mulher, né? Mas o homem vai também ajudando, né? Vai compreendendo e vai percebendo, né? Assim, opa, teve alteração aqui hormonal, passou um dia difícil ali, né? Já sabe quando, né? Que tá favorável, né? Ou não está favorável para o ato conjugal, dependendo da realidade do casal, ou até mesmo, né? Do objetivo que o casal tá utilizando naquela hora, naquele momento, né? Da vida deles, o método Billings. Então, tudo é um processo, né? Essa questão de querer, né, pensar que tudo é do dia pra noite, né, que complica tudo, né, e aí, assim, tem um tempo pra tudo, né, pra tudo tem um tempo, né, tem um tempo de plantar, tem um tempo de escolher, né, a palavra de Deus fala. Então, assim, exatamente. Existe um tempo pra tudo. E a gente vai percebendo também que esse processo de ver a sexualidade, aqui a gente tá falando sem nenhum pudor, né, tipo sim, assim, certamente. E aí a gente percebe muitos tabus também, né, né, o pessoal da igreja falando de relação sexual, não sei o que, né, e a gente, né, não precisa ter vergonha disso, né, muito pelo contrário, a gente precisa ter esse conhecimento pra que a gente, mais uma vez, né, batendo de novo nessa mesma
mesma tecla, né? Tome essas decisões livres, né? Porque se a gente não conhecer, a gente vai continuar indo na corrente, sendo levado pela enxurrada escravo da ignorância. do que o mundo vai dizendo que é o melhor, né? E o que é mais conveniente. E o que eu tava falando mesmo? A gente se perde aqui. Era sobre os papéis e tal, e aí você falou da questão do sovaco pra que, tipo... Sim, foi importante, né? Foi importante pra entender. Porque na minha cabeça... Exato, porque na minha cabeça, até então, era preciso fazer algum tipo de exame físico pra própria mulher perceber. Assim. Esse aí é um outro método. Existe um método também científico, né? Que precisa que a mulher pegue e dê, né? Escreva melhor o muco. Existe, por exemplo, o método Creighton, né? É um desses métodos. Exatamente. Mas o método Billings o Billings não, né? Por isso que a gente também não pode confundir um método com o outro. Porque às vezes você vê uma coisa na internet, uma amiga vizinha falou uma coisa, a outra pessoa falou outra coisa, você pensa que é tudo a mesma coisa, que é tabelinha, Creighton, Billings e não sei o que, é natural, tá na vontade de Deus, não sei o que. Mas tem que ter, né, o conhecimento do que é cada coisa e seguir tem que ter uma ordem, né? Tem que ter o reino de Deus é o reino de ordem, né? Então a gente precisa saber, né, realmente como é que funciona para poder, né, colocar em prática. Mas aí no MOB o principal é isso, a sensação. Mulheres cegas usam o método Billings, porque não precisa. A informação do que você vê é importante, mas a mais importante é a sensação. Então, se eu não ver o muco, tudo bem, né? Entendi. E esse negócio de pegar e de se tornar uma caçadora do muco é na verdade, uma fonte de erro, né? Porque ela fica pegando. Aí eu percebo o erro quando ela fala: não, eu senti molhado na calcinha. Não é na calcinha, é o que você sentiu na vulva. Não, eu peguei e tava escorregadio. Você tá falando de escorregadio, o muco, não a sensação. Percebe que confunde, né? Então, por isso que a gente trabalha muito a escuta pra gente pegar ali no erro ali, até né? pra instruir. E esse é o processo de aprendizagem, porque se você não tá compreendendo o que é que você precisa anotar, você pode estar anotando errado. Exato, documentando errado. E pessoal, assim... a gente sabe que pergunto se existem quadros reais de casais que são inférteis e que, portanto, ali por um método natural eles não vão conseguir ter filhos. Se existe, é possível identificar através do método, é preciso uma análise mais profunda a respeito disso, ou se... para os mesmos quadros, assim, mas se todos os quadros forem reversíveis, assim, existe uma estratégia específica para que, à luz da igreja, à luz da nossa fé, à luz da própria ciência, claro, sem deixar de lado, que esses casais podem tomar para ter essa possibilidade da concepção natural, da fertilidade ali, sobre o quadro de infertilidade? O que vocês podem dizer para os casais que estão... Pronto, então assim, existem os casos reais de infertilidade, né? Hoje o método Billings ele é um auxílio nesses casos de pesquisa de infertilidade. A gente vai passar o podcast falando, o Dom Pode falando da Elcimone, né? Mas ela tem feito um trabalho brilhante com relação à infertilidade, né? Então, o que a gente percebe? Eu tenho uma usuária, né, que eu acompanho ela há um determinado tempo e ela quer gestar e não vem a gestação. Tem um ato conjugal ali no período fértil, ou a gente não consegue identificar o período fértil. E a gente faz o quê? Identificando uma sequência de ciclos, né? Ou sem período fértil, sem identificação de ovulação, a gente já orienta a busca de um profissional médico. Ou ao contrário, a Elcimone faz muito isso, ela encaminha, olha, a gente vai fazer aqui o tratamento, por um exemplo, né? Tem uma trompa obstruída, mas a outra tá livre, então eu vou tratar essa outra trompa, utilizo os métodos, protocolos médicos, como por exemplo, a hidrotubação que ela tá usando bastante, mas em conjunto, você vai usar o método Billings para vocês favorecerem o ato conjugal no período mais fértil, certo? Então, vocês vão utilizar... O método Billings vai ajudar vocês a perceberem a fertilidade de vocês e somar forças, certo? Então, ela é muito utilizado como esse suporte no período em pessoas que têm tem casos de infertilidade, por exemplo, fatores que conduzem à infertilidade, mas que são reversíveis por um tratamento. Hoje a medicina integrativa, né, ela vem com várias como uma proposta inovadora, né?
mudando estilo de vida, alimentação e outros protocolos médicos para isso. Mas o método Billings, ele vem como esse auxílio para favorecer esses casais a terem o ato conjugal no período mais propício, certo? Então ele vem como um auxílio de outras estratégias médicas, né? E se a pessoa ela chega primeiro a nós antes dos médicos, né? Se a gente perceber essa sequência de ciclos fora do padrão e tudo, a gente conduz para o profissional, porque precisa de uma pesquisa específica e tudo mais. Mas vão ter com certeza casos de infertilidade de forma irreversível. E aí é onde entra, né? A gente trabalhar com eles a questão da abertura à adoção. A gente trabalha muito com eles a questão do filho como dom, não como direito. Filho como dom, não como direito, né? Então a gente vai trabalhando nesse sentido, né? Muito bom, muito bom. É isso. Conversa boa, gente. Cara, esse assunto tava Maria. Muito bom. Realmente. Muito, muito obrigado. Muito bom receber. Sexta-feira. Meu sovaco vai será o mesmo. Nunca mais analisarei o meu sovaco da mesma forma. Vão ajudar muito. Olha, você já Não, eu pegou aí, vou Tá certamente. tudo Vou ok, estar no né? pé de vocês. Sabe? Tamo junto. É sobre isso. Estarei. Então, você que acompanhou até aqui, deixe o seu comentário. Né? Comenta aí. Nossa. Mas comente. Tem a sua participação aqui. Um comentário que você deixa aqui no vídeo, automaticamente o YouTube diz: olha, legal, vou enviar para outra pessoa esse conteúdo. Isso é curioso. Né? Um comentário seu evangeliza alguém. Então, ajuda aí. Compartilha no grupo. Sabe aquele grupo? Cria 200 ele. E quantas pessoas? E 50. 256 Seis. pessoas. E aí você vai criar seu grupo, vai enviar lá e vai sair do grupo. E depois manda pra gente. Ei, deu certo. Façam isso, é importante. E o que mais, Matheus? No link aí. No link não, na descrição do vídeo. Na vai ter um link. descrição tem um link para adquirir os nossos quadros devocionais. Além de... Acho que é isso. Acho que é isso. E envia esse episódio pra todos os casais que você conhece, Exatamente. cara. Vai que tem alguém, principalmente aqueles que você sabe que estão aí nessa busca de entender o filho como um dom. Entender... Cara, isso aqui vai ser um acalento no coração deles. E, pessoal, pra gente ir aí encerrar, uma palavra pra esses casais que estão... querendo conhecer essa caminhada, estão aí, sei lá, acabaram de deixar a pílula para começar essa caminhada da abertura à vida. O que vocês podem dizer aí para esses jovens ou já maduros casais aí que estão... Eu lembrei do Salmo 127, né? Que fala que os filhos são a herança do Senhor. Feliz daquele, né, que encheu sua aljava, né, das flechas, né, do guerreiro, que não será envergonhado, né, quando for colocada ali à porta, né, do embate, né? Então, realmente isso, né, de esse entendimento de ver a fertilidade, os filhos, o matrimônio, né? Tudo só tem sentido, né, em Deus, né? Então, acho que a mensagem, né, que eu deixo é essa, né? Busque o sentido em Deus, né? Aquilo que é vontade de Deus, né, para sua família, aquilo que é vontade de Deus, né, para seu matrimônio, e seja outro estado de vida também, né? Não necessariamente os que são casados, mas que são celibatários ou que estão em discernimento de vocação, né? Mas entender que a família, né, é essa célula, né, ali, principal, né, da sociedade, que é lá que vão nascer os filhos de Deus, né, que Ele nos confiou, né, nós que somos vocacionados ao matrimônio, temos essa grande graça, né, de ser co-criadores com Deus, de realmente perpetuar esse amor de Deus que nos criou, né, e como Santo Agostinho fala, nosso coração está inquieto, né, só, né, repousará, né, no Senhor, né, então essa inquietude, muitas vezes que nós temos com as coisas do mundo, né, para o agora, para aquilo que passa, aquilo que a traça, corrói, né, que enferruja, né, tudo isso, né, ganha um novo sentido, ganha um valor que é devido, que é merecido, que Deus dá, né, que o filho, assim, para vocês não tem preço, né, gente, assim, quando eu chego do trabalho, né, que vem aquela turminha, né, com um sorriso, aquele abraço, né, não tem nada no mundo que pague, né, o valor de uma vida, né? E quando você entende que aquilo ali não passa, é eterno, né?
Ali é pra sempre, né? É vontade de Deus, né? Das cruzes do dia a dia vão surgir. Vão surgir. É normal, natural, né? O nosso Deus veio a este mundo para nos mostrar isso, né? Que é um caminho de cruz, né? Mas essa cruz tem um sentido, né? A ressurreição virá se nós tivermos esse entendimento, né? De que as cruzes do dia a dia, do ordinário, tem algo extraordinário para nós vivermos através da nossa vocação, do matrimônio, da família, e ver os filhos realmente como um dom de Deus, né? Ai, gente, é lindo. Eu vou falar o quê? Ele que ama ele. Mas é isso, gente, né? Eu acho que todo homem, toda mulher tem um anseio de felicidade no coração. A gente busca, né? Busca essa felicidade e, infelizmente, muitas vezes a gente vai buscando onde a gente não vai encontrar, né? E uma frase que é algo que permeia a minha vida é justamente isso, né? A vontade de Deus é o meu paraíso, é a minha felicidade, né? Então, não tenha medo da vontade de Deus. Desconfie das suas próprias vontades, mas da de Deus não desconfie, porque é a única segurança que nós temos nesse mundo, é a vontade de Deus para nós. Então, não tenham medo, né? Vale a pena, vale a vida. Certamente, é isso. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Santa Teresa d'Ávila. Exatamente. Eu tava lembrando aqui que lá no início ele tava falando que ele tinha, em algumas ideologias, o desejo de mudar o mundo. Sim. E aí Deus mostrou pra ele que ele vai mudar o mundo, povoando ele com pessoas melhores. Exato. E se você tava com esse pensamento, compartilha. E vamos mudar o mundo, né? Povoe o mundo com pessoas Voltar melhores. pra casa e amar nossa família. É sobre isso, meu povo. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Mais uma vez, muito obrigado por todo esse conhecimento que vocês trouxeram pra cá. Muito bom, muito né? bom. Eu digo aqui sempre, né, que cada conversa que a gente tem aqui transforma a minha vida de algum modo, em algum ponto, né? E não é diferente, não foi diferente com vocês, né? Muita coisa mudou e vou mudar a galera também. Vamos Apóstolos do vamos chutar essa bola pra frente também. Exatamente, não reparamos. Só bora. Bendito seja Estamos Deus. juntos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Rezem por nós. Até a próxima.